Então, pessoal, para a nossa aula de hoje, nós tínhamos a correção do livro de atividades, que eu passei as respostas para vocês lá no WhatsApp, e agora eu vou tirar as dúvidas. Então, foi solicitado que eu fizesse a 18, a 24, algumas pessoas me pediram a letra A, outras a letra B, eu vou fazer toda, e a número 30. Então, vamos lá. No número 18. Obtenha os valores de P e Q para os quais a função g, reais para reais, definida por g de x é igual a x ao quadrado mais 2p menos 6. Então, aqui, isso aqui tem que ser um número só, que é o nosso coeficiente b, vezes x, mais 7q mais 3, que seria o nosso coeficiente c, certo? E ele diz que essa função g tem um ponto, 3 e 8, como seu ponto mínimo. Então, a gente já sabe. Deixa eu copiar a resolução da apostila e vamos fazer nós juntos. Vou deixar a resolução da apostila para vocês, caso seja diferente do que eu vou resolver. Às vezes, na matemática, existe mais de um caminho para chegar na resposta, né? Então, vamos lá. Ele deu o ponto de mínimo. Por quê? Por que ponto de mínimo? Porque como a nossa parábola tem o x ao quadrado positivo, ela é voltada para cima. Então, ela é deste formato, assim. Então, o menor ponto é de mínimo. Se o nosso x ao quadrado fosse negativo, ela teria ponto de máximo. Então, aqui nós temos o A positivo e aqui nós temos o A negativo. Aqui nós temos ponto mínimo, ponto de mínimo, e aqui nós temos ponto de máximo. Continuando, ele quer saber quanto vale P, quanto vale Q, certo? É isso que o enunciado quer. Qual foi a fórmula que a gente aprendeu para x vértice e y vértice? Alguém lembra? Menos b vezes dividido por 4a e menos delta dividido por 2a, se eu não me engano. Só trocou o 2 com o 4. Então, vamos lá. Aqui o x vértice é menos b dividido por 2a. E o y vértice menos delta sobre 4a. Então, esse menos b sobre 2a vale 3. E esse menos delta sobre 4a vale 8. Certo? Ó, x vértice menos b sobre 2a, y vértice menos delta sobre 4a. Então, vamos ver se a partir disso a gente consegue descobrir alguma coisa. Quanto vale o nosso x vértice? Vale 3. O b, quanto vale o b? Menos da fórmula, o nosso b vale 2p menos 6.
B é o valor que acompanha o x. A é o valor que acompanha o x ao quadrado. Então, como que ficaria isso? Aqui, 2 vezes 1 daria 2, nós passaríamos para o outro lado, então, multiplicando, já que está dividindo. E esse menos 2 da frente do parênteses é tanto para o 2p, quanto para o menos 6. Menos 6 fica mais 6. Então, vou passar o 2p para o outro lado, vai ficar positivo. O 6 continua lá do outro lado, e 3 vezes 2 dá 6, eu vou passar para o outro lado, certo? Fica negativo. Então, 2p é igual a 6 menos 6, 0. Se eu passar o 2 que está multiplicando para o outro lado dividindo, vai continuar 0, certo? Então, nós descobrimos que o nosso p é 0. Agora, falta descobrir o quê? Então, o p nós já descobrimos que é 0. Agora, a gente sabe quanto vale o b. Deixa eu botar como equação. Então, o b, que é igual a 2p menos 6, vai ficar b é igual a 2 vezes 0 dá 0, menos 6. Então, o b vale menos 6. Não que ele tenha perguntado, só para vocês verem como é que vai ficar a nossa função, tá? Então, agora falta achar o c. E agora? Vamos ver se a gente consegue, a partir do y vértice, achar alguma coisa. A gente precisa do delta para achar y vértice. Qual que é a fórmula do vértice? Do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ficar quanto? O b é menos 6, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que a gente tem, que é 7. C mais 3. Então, quanto que vai ficar o nosso delta? Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1, menos 4. Então, menos 4, que multiplica todo aquele parênteses. Se é um parênteses, nós temos que fazer chuveirinho. Então, repete o 36. Não vão me resolver isso aqui primeiro, pessoal. Primeiro a multiplicação, ó. Vamos fazer chuveirinho ali. Então, como é que vai ficar? Menos 4 vezes 7Q e menos 4 vezes 3. Então, aqui faltou igual. Menos 4 vezes 7Q, menos 28Q. Menos 4 vezes 3, menos 12. Então, o nosso delta vai ficar 36 menos 12 é 24, e repete o menos 28Q, ok? Deixa eu apagar os rabiscos. E agora vamos para a fórmula do y vértice. Y vértice, ele deu o ponto de mínimo, então é a coordenada referente a y. Agora, o nosso delta vale quanto? O menos é da fórmula, 24 menos 28Q. 4 vezes A, que é 1.
8. O 4 vezes 1 dá 4, eu passo para o outro lado multiplicando. Esse menos da frente do parênteses vale tanto para o 24 como para o menos 28Q. Então, vai ficar menos 24 mais 28Q. Letra para um lado, número para o outro. Menos 28Q é igual a menos 24. 8 vezes 4 é 32, eu passo para o outro lado negativo. Está todo mundo negativo, posso deixar todo mundo positivo. 24 com 32 dá 56. Então, esse 28 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. 56 dividido por 28 dá 2. Ok, pessoal? Então, descobrimos o valor de tudo. Então, sempre que ele falar de ponto mínimo e ponto máximo, nós estaremos fazendo referência ao x-vértice e y-vértice, tá? Vai depender de ser mínimo ou máximo, se a nossa parábola for voltada para cima ou para baixo. E quem determina isso é o A, se ele é positivo ou negativo. Então, agora vamos lá para 24, que foi a próxima que vocês tiveram dificuldade. Então, lá na 24. O gráfico representa uma função f que descreve aproximadamente o movimento em função do tempo, em segundos. Quando a gente fala de altura e tempo, como a gente tem no gráfico, a gente consegue lembrar um pouco da física, né? Então, olha como a matemática e a física caminham juntos. Então, ali é o movimento de um golfinho que salta e retorna à água, tendo o eixo das abscissas coincidente com a superfície da água. Olhando para essa parábola, aqui, ela está voltada para baixo, então ela vai ter um ponto de máximo. E se ela está voltada para baixo, a gente já tem que, olhando para isso, saber que o valor que acompanha o x ao quadrado, ou seja, o nosso A, é negativo. Daí, na letra A, fala assim: sabendo que a parte negativa do gráfico é constituída por segmentos de retas, determine a expressão matemática de f nos instantes anteriores à saída do golfinho da água e em que instante o golfinho saiu da água. Então, aqui ele pede para considerar como se fosse o eixo da nossa água. Então, aqui é o ponto onde ele começa a sair da água, dá o salto, e esse é o ponto onde ele retorna para a água. Isso que está falando na nossa letra A. E ele diz que ele pede para saber em que instante o golfinho saiu da água. Qual que vai ser o instante? Esse primeiro zero da função aqui. Como é que nós determinamos os zeros da função? Então, onde intersecta o eixo x são os zeros da função. Onde a nossa resposta, ou seja, o nosso y é igual a zero. Então, como a gente resolve isso? Bhaskara. Ok? Tá, professora, como é que eu vou resolver Bhaskara se eu nem tenho a minha função? Mas nós conseguimos descobrir, porque nós temos dois pontos aqui do nosso gráfico. Quando o nosso x é zero,
nós temos como resposta menos 4, certo? Ó, x0 vai até o menos 4 em y. Quando o nosso x é 1, o nosso y é menos 2. Então, o outro ponto é 1 com menos 2. Então, aqui, se a gente fizer a nossa função, nós temos sempre que a função ou y, né, pode ser f de x ou y, é igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c. Aqui já botei no lugar de f de x o nosso y, tá? Então, como é que vai ficar ali o primeiro? A vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c é igual a y. Aqui, multiplicando por 0 e por 0 vai cancelar. Então, a gente descobre que o nosso c é menos 4. Agora, substituindo para esse ponto. A vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c, que vale menos 4, é igual à resposta, que é menos 2. 1 ao quadrado é 1 vezes a. B vezes 1, b. E o menos 4 eu passo para o outro lado como mais 4. Então, descobrimos que A mais B é igual a 2. E agora? Não descobrimos ninguém. Então, nós vamos ter que dar um jeito de continuar por outra fórmula. Alguém tem alguma sugestão? Pessoal, estão dormindinho? Ah, só que tem um detalhe, né? Isso aqui não é uma parábola. Então, tá certo eu dizer que a nossa equação é isso aqui, que é uma função afim? Não? Não. Então, como seria a nossa equação, a nossa função? Sem o x ao quadrado? Sem o x ao quadrado. Então, aqui, como é uma reta, então não é ax ao quadrado mais bx mais c. É ax mais b. Então, aqui nós temos que tirar o ao quadrado. Então, o que a gente descobre na primeira? O b. Só o Anthony está acordado? O resto está dormindo? Então, pessoal, aqui é para vocês notar a diferença. Quando é uma reta, não é báscara. É apenas uma função do primeiro grau. É uma função afim. Então, aqui nós temos uma reta. Então, aqui nós não temos o B. Então, nós descobrimos que o nosso A vale 2. Então, nós já temos a função que vai ser f de x ou y é igual a x mais b. No lugar de A eu vou pôr 2 e no lugar de B eu vou pôr menos 4. Quem que é o nosso x lá naquele gráfico? É o tempo, né? Então, vamos chamar de f de t. E o que ele quer?
quando cortar o eixo zero, o x, o eixo x. Então, o nosso y vale zero. Então, vai ficar 2t menos 4. Passo menos o 2t para o outro lado, fica menos 2t, igual a menos 4. O menos 2 eu passo para o outro lado dividindo, fica menos 4 dividido por menos 2, que dá 2. Então, esse primeiro ponto aqui é 2 segundos, quando o nosso y é 0. Então, aqui tanto faz eu usar y como f de x. Tá? Então, pessoal, estou comparando aqui função com equação, hein? Fazendo uma revisão de função afim já. E a letra B? A parte positiva do gráfico de f é formada por parte de uma parábola. Agora sim, pessoal, parábola, a gente tem uma equação, uma função do segundo grau, que nós resolvemos quando comparado com uma equação por Bhaskara. Determine quantos segundos o golfinho ficou fora da água e a altura máxima em metros atingida no salto. Então, o que ele quer aqui? Se a altura máxima é o ponto de máximo, porque já que nós temos A negativo, ou, olhando pelo gráfico, uma parábola voltada para baixo, nós temos ponto de máximo, que vai ser a altura máxima atingida pelo golfinho. E ele pede também quanto tempo o golfinho ficou fora da água, certo? Qual que seria esse tempo, pessoal? X1 e X2? Oi? X1 e X2? X1 e X2, a diferença entre X1 e X2. Muito bem. Ainda bem que o Anthony está aqui comigo. Senão a prof ia ficar falando sozinha. Então, vamos determinar primeiro quantos segundos o golfinho ficou fora da água. Então, vamos lá. Vamos copiar a nossa função. Menos. Vou copiar já só a parte da função, tá? E já vou igualar a zero para resolver Bhaskara, que é como a gente acha x1 e x2, quando a gente tem uma função do segundo grau. Quando o nosso y é zero, nossa resposta. Então, como é que fica isso? Nós temos que calcular primeiro delta. Então, delta vai ser menos b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4, vezes A, aqui nós vamos ter que pôr um parênteses, porque o nosso A é negativo, vezes o nosso C, que também é negativo. Ok? Então, aqui quanto fica o nosso delta? 6 ao quadrado, 36. Aqui, ó, pessoal, um 4 multiplicando e um 4 dividindo, eu já posso cancelar. Menos com menos fica mais, com menos fica menos. Então, vai ficar 3 vezes 9, é 27. 36 menos 27, dá 9. Vamos para a segunda parte. X, nesse caso T, é igual a menos B, menos 6, mais ou menos raiz de delta,
Raiz de 9 é 3, dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes... Aqui vou ter que pôr um parênteses, porque é negativo. 3 sobre 4. Então, quanto que fica o nosso T? Em cima fica menos 6. Mais ou menos raiz de 3. E embaixo vai ficar aqui, ó, a gente pode simplificar o 2 com 4. Então, fica menos 3 dividido por 2. Tá? Isso porque eu costumo simplificar, porque eu estou considerando como se eu não tivesse calculadora. Então, uma hora nós vamos ter o T1, que vai ser menos 6 mais 3, que fica menos 3, dividido por menos 3 sobre 2. Como é que eu resolvo isso? Repito de cima, inverto de baixo. Então, agora, em vez de uma divisão, é uma multiplicação. Essa fração é negativa, eu inverto. 2 sobre 3, matemática básica aqui. Então, aqui de novo, posso cancelar o 3 com 3, vai sobrar o 2. Menos com menos fica mais. Que já era aquele primeiro que a gente descobriu. Tinha que dar o mesmo valor. E agora, falta descobrir o T2. O nosso segundo zero da função. Então, aqui vai ficar menos 6 menos 3, fica menos 9. Então, aqui fica menos 9. Simplifico 9 com 3, fica menos 3 vezes menos 2. Menos com menos fica mais 6. Então, do 2 ao 6 é o intervalo que ele fica para fora da água, do 2 ao 6. Então, qual que é esse intervalo? 4. Intervalo fora da água, 4 segundos. Agora, ele pergunta outra coisa, a altura máxima. Então, vai ser o nosso y vértice. Qual que é o nosso y vértice? É igual a menos delta sobre 4 vezes A. Opa, 4 vezes 4, não, 4 vezes A. Então, o nosso y vértice vai ficar, qual é o valor de delta? Nós já descobrimos, é 9. Menos 9, 4 vezes A, o nosso A vale menos 3 sobre 4. Então, vou pôr entre parênteses, porque é negativo. Menos 3 sobre 4. Cancelo 4 com 4. O y vértice vai ficar menos 9. E embaixo, se eu cancelei os 4, sobra o menos 3. Menos com menos fica mais. 9 dividido por 3, 3. Ok? Então, a altura máxima é igual a 3 metros, porque está em metros aqui. Agora, vamos para número 30. O retângulo ABCD tem 2 vértices na parábola, o A e o B, e ele deu a equação dessa parábola, e 2 vértices no eixo X.
como na figura abaixo. Sabendo que D, ele deu um ponto, 3 e 0, faça o que se pede. Se no D nós temos x igual a 3 e y igual a 0, automaticamente a gente já sabe o x do A, certo? É 3 também. O C nós sabemos que está com y igual a 0 e do B nós não sabemos nada. Ok? Então, ele pede para determinar as coordenadas do ponto A. Então, já sabemos que o x do A é 3. Aqui na apostila ele chamou de abscissa. Então, a abscissa do ponto A é 3. Então, basta a gente jogar 3 no x. Fazer 3 ao quadrado sobre 6, menos 11 vezes 3 sobre 6, mais 3, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. X igual a 3, a gente acha um y de menos 1. Então, o ponto A é 3 e menos 1, ok? Agora, na letra B, as coordenadas do ponto C. Sabemos que o ponto C tem y igual a 0 e o x igual ao do ponto B, certo? Pessoal, se do 2 até o D andou uma casa, do C até o 9, estão vendo que é a mesma distância, andou uma casa também. A gente nem precisa fazer conta, na verdade. As coordenadas do ponto C, então, vai ser o x 9 menos 1 e o y 0. Oi, alguém me chamou? Eu... Ah, pode falar. Normalmente, tipo, a figura não é para se confiar na figura, né? Que, tipo, tem hora que a figura é só para representar alguma coisa. Sim. Tipo, só para representar. Nesse caso em específico, podia só fazer a interpretação da figura. Mas tem como fazer por conta também, tá? Não se preocupa. Deixa eu fazer aqui, mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui minha apostila para mostrar certinho. Cadê? Ó, a gente sabe que o ponto C, ele tem y igual a 0 olhando para a figura. Isso é certo, tá? Isso não tem como não confiar na figura. E nós sabemos que o x dele é o mesmo do B, certo? E o x é igual ao do ponto B. E a gente sabe o x do ponto B? Sabe? É o mesmo do